Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Aqui, meus amigos, astronauta da NASA preso no espaço, são dois, é um casal, eu sei que quem está acompanhando esse caso, relata barulhos estranhos vindos da cápsula problemática da Starliner, da Boeing. Inclusive, existe uma operação que vai ser coordenada pela SpaceX para resgatar esses astronautas no ano de 2025. Então, até lá, eles vão ficar ali encarcerados, esperando o resgate. Pelo menos essa informação que temos até o presente momento. Um astronauta da NASA na Estação Espacial Internacional aí relatou no sábado ter ouvido um barulho estranho. Vamos nos ater aqui ao barulho estranho, que parece um batimento de coração, segundo o próprio JP, que tive o privilégio de consultar recentemente. Vindo da nave espacial Boeing Starliner, poucos dias antes dele deixar a estação e retornar à Terra no piloto automático. O astronauta, o Butch Wilmore, comunicou-se por rádio no controle da missão no Central Espacial de Johnson, em Houston, para perguntar sobre o ruído. Porque ele não sabia o que era, o que se tratava, era algo totalmente atípico, interessante, nunca tinha visto antes, presenciado coisa nesse nível. Em uma gravação de áudio de troca, Wilmore segura um telefone nos alto-falantes para que o controle da missão pudesse ouvir o barulho, ao qual ele estava se referindo, ou seja, vinha dos alto-falantes da cápsula, da estação orbital. E um som pulsante, emanando em intervalos constantes, pode ser ouvido através do dispositivo de Wilmore. Esse veio, diz o controle da missão, depois de não ouvi-lo na primeira vez, foi como um barulho pulsante, quase como um ping de sonar. É bom salientar aqui, meus amigos, que é o mesmo som que o JP viu nas arcas, constatou nas arcas, que trouxe para ele uma alta vibração. Interessante isso, não, meus amigos? Então, o mesmo som que JP presenciou quando esteve na missão da Arca do Atlântico, está se manifestando também na Estação Espacial Internacional. Impressionante. Vou fazer isso mais uma vez, deixar vocês coçarem a cabeça para ver se conseguem, quem sabe, achar uma explicação plausível para esse fenômeno e descobrir o que está acontecendo. Diz Wilmore ao controle da missão, tocando o som mais de uma vez. O controle da missão diz a Wilmore que a gravação será repassada e que eles o informarão sobre o que descobrirem. Wilmore esclarece que o som está emanando dos altos-falantes dentro do Starliner. Impressionante. Mais informações aqui, pelo Dr. Michael Sala. Recebi alguns comentários interessantes de Helena Danan e JP, eu também consultei a Helena Danan, consegui falar com ambos no meu WhatsApp, JP, sobre esse ruído misterioso no Starliner. Aparentemente é um pulso, transmitido por ETs, que é muito semelhante ao que é ouvido nas arcas espaciais. Aliás, é idêntico, segundo JP. Alega que isso faz parte de um plano de divulgação dos extraterrestres. Então se acredita que isso é um plano, eu não sei exatamente como vai ser o curso dos acontecimentos, a gente pode especular, mas o que parece, meus amigos, que é um pulso de plasma, da consciência que está despertando as arcas. E esse pulso de plasma, isso aqui é uma especulação minha, embasado nas informações da Helena, do próprio JP, da Helena Danan, está chegando nas pessoas, na população da Terra, como se fosse uma forma de chamado, para que as pessoas de fato possam despertar a sua consciência de forma coletiva, para despertar o campo mórfico do planeta, para que pelo menos 1% da humanidade, que seriam 70 milhões de pessoas, alguém acha assim, mas é um número grande. Meus amigos, um planeta de 8 bilhões de pessoas, 70 milhões de pessoas não é nada. É 1%. É 1%, não é 10%, 1%. Que seria o suficiente para que realmente a humanidade possa ter esse novo nível de consciência e atingir toda a população mundial. Sensacional. Aqui está o som semelhante ao sonar vindo do Starliner. Eu tenho aqui a gravação para vocês, meus amigos. JP disse que ouviu o mesmo som ao caminhar na Arca Espacial do Atlântico. Torrana Dion, via Helena Danan,
Diz que o som está relacionado à consciência de plasma que anima as arcas espaciais ou naves da Confederação Intergaláctica. Bom, se essa consciência de plasma, esse som está relacionado a essa consciência de plasma que anima as arcas, é porque agora está animando, ou seja, está ativando, tem o papel, está cumprindo o papel de ativar a população da Terra. E é proveniente da Confederação Intergaláctica, que post do Dr. Michael Salla. Inclusive, isso aqui saiu na Fox News, grandes portais de notícia, tratando sobre este mesmo tema. Astronauta da NASA preso no espaço relata barulhos estranhos vindo da cápsula problemática da Starliner. Impressionante. E aqui, meus amigos, depois, vejam só, isso aqui é brincar com a inteligência alheia. O astronauta experiente nunca viu nada parecido na sua vida. Aí a NASA me vem com essa explicação xixilenta, sem pé nem cabeça. Prestem atenção. Então, aqui no artigo, NASA diz que o som pulsante dentro da Boeing Starliner parou, mas não afetará o retorno programado. Então, o Starliner abriga uma consciência de plasma, ou está captando o sinal de uma nave da Federação próxima. Está vindo pelo alto-falante, então um sinal foi transferido para Starliner. Dr. Michael Salla. Vou fazer isso mais uma vez e vou deixar vocês coçarem a cabeça e verem se conseguem, quem sabe, porque é algo misterioso, eu nunca vi isso antes. Eu que sou um astronauta experiente, treinado, preparado, descobrir o que está acontecendo. Respondeu, como vocês bem lembram. Certo, com vocês, liguem para nós se descobrirem. Olha a resposta deles. O feedback do alto-falante, o retorno do alto-falante, foi resultado de uma configuração de áudio entre a Estação Espacial Starliner, disse a NASA, acrescentando que é comum, viu? Isso é muito comum, acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo, mas o astronauta diz que nunca viu isso na vida dele. Totalmente contraditório. Como eu falei para vocês, eles estão querendo realmente desafiar a inteligência alheia. Sentir ruído de feedback, a declaração diz que o som pulsante parou. Interessante. Né? E o som referido é exatamente esse aqui, meus amigos. Deixa eu ver se eu volto aqui à espaçonave, retornando à espaçonave. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Houston on 2, got a question about Starliner. Houston's with you, Butch. Go ahead. There's a strange noise coming through the speaker. And I didn't know if you could connect into the Starliner and let me keep mic and let you hear it. I don't know what's making it, but I don't know if it's something that maybe is connected between here and there, making that happen. But anyway, can you do that? We can configure that, Butch. Give us a minute, and I'll call you back when it's ready. Okay. Station Houston on 2. We're configured for audio via hardline and CST. If you want to give us a call. Okay, I'm in Starliner, and how do you read? 5x5. How many? Okay, I'm gonna keep the mic up next to the speaker. Copy. Hear that? At negative, Butch, we did not hear anything. That. All right, Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Yeah, I'll do it one more time, and I'll let y'all scratch your heads and see if you can figure out what's going on. Here we go. All right, over to you. Tell us if you figure it out. Yep, good recording. Thanks, Butch. We will pass it on to the team and let you know what we find. And Butch, just to make sure I'm on the same page, this is emanating from the speaker in Starliner. Bem interessante, não, meus amigos? Realmente bastante pertinente. E esse pulso que vocês acabaram de ouvir é o mesmo pulso que o JP presenciou, ou seja, uma testemunha ocular na Arca do Atlântico. E ele falou que quando ele sentiu esse pulso, a sua vibração, a sua frequência se elevou de uma forma extraordinária. Então esse pulso agora está chegando, está realmente atingindo o planeta inteiro. Vai varrer o planeta Terra e já se faz presente. Então, isso tem a ver também com a divulgação dos extraterrestres. E, com certeza, isso terá novos capítulos. E óbvio que você vai receber todas essas informações atualizadas
aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto. Grandes transformações reais, tangíveis, constatáveis, que nós estamos experimentando. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Você não perde por esperar. Grandes transformações. Meus amigos, eu vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, porque eu preciso falar isso para vocês. As informações de geopolítica eu posso trazer tudo de uma vez, né? Tudo no montão. Lembrei do Chaves agora. Na quinta-feira, porque isso aqui é muito pertinente. Prestem atenção. Para quem duvida ainda. Não, tá tudo a mesma coisa, não vai acontecer nada. Nada. Vai chegar no fim do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, e as coisas vão continuar no mesmo ritmo. Você está muito enganado. Tá? Essa possibilidade é praticamente impossível. Não é porque eu acho, não é opinião, são os fatos. E contra fatos não há argumentos. Então prestem atenção. Tá? É uma possibilidade bem remota. Tá, ok? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Muito bem. Isso aqui é um estudo, tá, meus amigos? Prestem atenção. Eu peço encarecidamente. Doutor, isso aqui é um post do Dr. Michael Salla. Doutor, meus amigos, eu sou um privilegiado. Tá? Porque todas as pessoas que eu admirava, todas as pessoas que eu seguia, hoje eu tenho no meu WhatsApp. Então, há tempos atrás era inacreditável para mim. Né? Então, as coisas acontecem. Eu tenho, inclusive, o Dr. Michael Salla. Aqui. Dr. John de Kozlowski é o novo diretor do escritório da Aro. Olha só, era o Kirkpatrick. Tinha um outro diretor que eu nem lembro o nome dele, e agora foi nomeado um novo diretor da Aro. Interessante, né? Que é o doutor aqui, John T. Kozlowski. Muito bem. Tem um detalhe interessante a respeito dele, uma peculiaridade. Ele é um ex-cientista da NSA. E o que tem isso de importante? Vocês vão entender. A NSA, essa agência de inteligência, está envolvida há décadas no rastreamento de atividades de OVNIs e entidades não humanas. Tá? A NHI é a sigla para entidades não humanas ou extraterrestres, criptoseres e afins. De acordo com um denunciante confiável da USAF, Dan Sherman, ex-militar norte-americano, além disso, a NSA administra um escritório que gerencia um comércio interestelar na Antártida. Então a NSA, coincidentemente, que é a mesma agência que o novo presidente da ARO participa, é membro, né, inclusive, ele está envolvido aqui no gerenciamento do comércio interestelar com sede na Antártida, de acordo com esse denunciante militar, que é o Dan Sherman. De acordo com outros denunciantes, mas não é só ele não, vai lá, mas é só ele. Não, não é só ele não, tem mais. De acordo com outros denunciantes da Marinha, Spartan 1 e 2, que são codinomes, pseudônimos, não são os nomes verdadeiros deles, igual o JP, tá? Um pseudônimo, ok? Militares também, Spartan 1 e 2, após o exército fracassado do gatekeeping, do Sir Kirkpatrick, né, que foi um desastre total, que a gente acompanhou passo a passo no canal da ARO, sob seu novo diretor, começará a divulgar a verdade sobre OVNIs ou continuará a prolongar o embargo da verdade? Uma ótima pergunta, Dr. Michael Salla. Não sabemos, quem sabe? Agora que ele sabe das coisas, isso com certeza. Mesmo porque esta é a atribuição dessa agência de inteligência. O Departamento de Defesa anunciou um novo diretor, aqui da ARO, no caso, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Michael Salla. Confira o livro do Dan Sherman, aqui, Above Brack. É bem interessante esse livro. Inclusive, esse militar diz que ele deixou as Forças Armadas porque ele ficou enojado com as agências de inteligência. Que ele não conseguia permanecer mais no exército, porque ele sabia de todas as cachorradas, de todas as falcatruas que aconteciam. Então ele mesmo pediu para sair, literalmente. E está aqui um documento para vocês, a fonte, desculpem, é um documento também, né? Departamento de Defesa anuncia o novo diretor da ARO aqui. Quem é? É o Dr. John T. Kozlowski, da NSA.
Bem interessante. Agora vamos linkar essa informação. Quem são o Spartan 1 e 2? O que eles falaram? O que eles viram na Antártida? Uma boa pergunta. Na hora eu já queria saber também. Óbvio. E com certeza vocês também vão querer saber. Insight da Marinha confirma aqui SSP, multinacional, Serviço Secreto Espacial, com bases em todo o sistema solar e além. Uau! Linda Moulton, que é uma jornalista, divulgou mais o depoimento de um vídeo impressionante de 2 informantes anônimos da Marinha sobre uma colisão multinacional que tem programa espacial secreto, SSP, com base na Antártida, na Lua e em Marte. E até mesmo além do nosso sistema solar. De acordo com o seu desejo, houve e não revelou suas identidades. Em vez disso, usou os pseudônimos Spartan 1 e 2. Isso já faz algum tempo, tá, meus amigos? Apresentou tecnologias de iluminação de fundo e alteração de voz em suas entrevistas. Então, para preservar as suas identidades, ela teve que alterar a voz, aquela voz de pato, que vocês conhecem muito bem. Houve confirmou por meio de documentação oficial que eles forneceram a ela que Spartan 1, Spartan 2, que são 2 militares da Marinha, serviu como navio SEAL em 1964 e 2004, das Forças Especiais, quando se apresentou com o posto de comandante. Spartan 2 serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que está sob o Departamento da Marinha, e como especialista em inteligência de 1992 a 2016. Interessante. As credenciais dos dois. Spartan 1 afirma ter visitado a Antártida em agosto de 2003, onde testemunhou uma grande estrutura em forma de octógono, enterrada a 15 metros abaixo. Imagine vocês uma imensa estrutura em forma de octógono. Interessante. Abaixo da galeria Baltimore, lá na Antártida, que se estendia profundamente para o interior da Antártida, conforme discutido na parte 1 da série da jornalista. Spartan 2, por sua vez, apareceu pela primeira vez na parte 2 da entrevista e discutiu atividades secretas executadas no 8º andar da sede da NSA, no Fort Meade, lá. Aqui está a designação. Ambos envolvidos na execução de operações especiais de uma aliança multinacional e no comércio interestelar. Impressionante. E ela conduz uma dessas missões multinacionais, envolveu uma viagem a um objeto interestelar, o Oumuamua, no ano 2017. O Oumuamua, que também é chamado de o batedor em havaiano. Nós sabemos que o Oumuamua, na verdade, foi uma nave de inspeção da Confederação Intergaláctica para as operações da Federação Galáctica no nosso sistema solar, para fazer a limpeza e tentar resgatar o nosso planeta, que foi descoberto ser uma antiga nave espacial abandonada. Bem interessante. Anteriormente, divulgou o testemunho de outro denunciante militar, Brian, que era um engenheiro de voo da Marinha, o qual tinha voado inúmeras missões de apoio com o Esquadrão de Desenvolvimento Antártico de 1983 a 1997. Ele também testemunhou uma série de anomalias apontando para instalações ocultas localizadas profundamente sobre os lençóis de gelo da Antártida. Ele diz que testemunhou discos de prata voando sobre as montanhas transantárticas, que são longe, como Hove apontou, de onde o militar da Marinha havia conduzido a sua missão. O militar da Marinha diz que o radar de penetração do solo havia descoberto a estrutura e que era o octógono, como Linda Hove informou. Muito bem. Em 2003, uma equipe de operações especiais, aqui da navio SEAL Marines, dos Estados Unidos viajou para a Antártida a fim de investigar uma estrutura octogonal, com 8 lados perfeitamente geométricos, perfeitos. Descoberta por um radar de penetração de solo, próximo à geleira de Baltimore, a cerca de 93 milhas, 150 quilômetros da estação americana de McMurdo, que é uma base operacional da Antártida. Outra equipe interior de engenheiros e cientistas cavou a camada superior de um octógono feito de uma substância negra, que foi construído em cima de 2 outras estruturas octogonais negras, os quais se afundavam no gelo de 2 milhas, 3,2 quilômetros de espessura. Realmente bastante forte. Né? E essas entradas, esses túneis que dão acesso a essa estrutura, tem tipo as paredes como se fosse de vidro. É como se fosse obsidiana, né? Um cristal. Bem interessante. Spartan 1 descreveu a entrada como porta a cerca de 15 metros abaixo do gelo,
Ele estimou as paredes de estrutura com cerca de 6 a 10 metros em altura, e o teto entrou em torno de 7 a 9 metros. Ele diz que as paredes e o teto e o piso eram feitos de um material de basalto preto, que parecia mármore preto brilhante, parecido com obsidiana, né, que é um cristal preto. O interior estava aquecido a cerca de 20 e 22 graus, quentinho. Então, ótimo ali, uma instalação perfeita, prontinha. E também era iluminada por uma fonte de luz verde-limão, projetada a partir do teto e do piso. Ele não viu nenhum equipamento de aquecimento ou de iluminação, o que aumentou o mistério da estrutura enterrada. Já tinha iluminação, não tinha ninguém habitando essa estrutura, abandonada, completamente abandonada, mas, porém, tinha aquecimento e estava iluminado. Apenas para a estrutura, afirmou, ele não foi descoberto até agora pelas equipes arqueológicas, com o restante enterrada sobre o gelo, se estendendo muito baixo. O radar de penetração do solo havia mostrado que a estrutura era de forma octogonal, cobrindo uma área de 62 acres, meus amigos. Meio quilômetro quadrado. Gigantesca. Tá? Meio quilômetro quadrado. Esparta 1 descreveu as paredes e as portas como sendo cobertas por hieróglifos, com cerca de 20 centímetros de altura e cerca de 5 centímetros de profundidade. Lembrando que esses hieróglifos são muito parecidos, semelhantes ao que foi visto pelo JP nas arcas. Os hieróglifos não eram nem egípcios nem maias, mas pareciam semelhantes a ambos. Lembra os dois. É uma junção de características dos dois, no caso, os hieróglifos egípcios e maias. Ambos em termos de retratar animais e outros símbolos estranhos. Significativamente, um dos símbolos era muito semelhante à imagem do Sol Negro Central, usado pela SS. Lembrando, meus amigos, que os princípios utilizados pelas sociedades secretas alemães do bigodistas têm muitos princípios verdadeiros. Por exemplo, o Sol Negro, na verdade, se trata do núcleo da Terra, da onde provém, seria um dos polos de energia da energia taquiônica, ou do vril, como queira, tá? Ou éter, tanto faz, ou energia radiante. Aliás, tem muitos nomes diferentes. Um dos polos seria o núcleo da Terra, e o outro polo seria a fonte criadora. Tá? Muito interessante. Que tinha uma grande versão dele construída no chão, da sua sede no castelo. Lembrando que lembrava o Sol Negro, não era exatamente igual, o símbolo utilizado pelos bigodistas, mas lembrava bastante, tinha muitas características semelhantes. A imagem do Sol Negro continua proibida na Alemanha, sob a lei de propaganda bigodista. Houve diz que futuros episódios, como Esparta 1, retornarão ao símbolo do Sol Negro. Lembrando, meus amigos, que a ideologia bigodista não é em símbolos. Símbolo não importa. O que importa é a ideologia. A ideologia é que uma classe elitista sobreviva e que fiquem, está nas pedras da Geórgia, inclusive, com 500 mil vassalos, né, para servirem essa classe elitista. Esta que é a verdadeira ideologia por trás do bigodismo. A verdadeira ideologia. Que este mundo é para os eleitos. Que seria uma espécie superior. E, de fato, os elitistas, os globalistas, pensam assim. Eles se sentem, têm certeza absoluta que eles são superiores a todos os outros e que os humanos estão aqui simplesmente para servi-los. E quando não convém, eles podem ser simplesmente descartados. Esparta 1 explicou que a parte de sua missão, esse aqui é o símbolo, tá, meus amigos? Seria semelhante a isso aqui, tá? Era transportar cientistas que documentariam a estrutura enterrada e os símbolos hieróglifos, tirando fotos e fazendo desenhos. Ele disse que sua equipe teve que deixar um dos cientistas para trás, que insistiu que era necessário mais tempo para fazer um inventário adequado do que foi descoberto. Então, imagine vocês que o cientista ficou lá. O militar foi informado a acreditar que a estrutura havia sido construída por um grupo de extraterrestres, de aparência humana, em tempos imemoráveis, envolvidos na engenharia genética da humanidade. Talvez os próprios Anunnakis, muito provavelmente. É uma das raças dos semeadores? Não sabemos. Podemos apenas especular. O testemunho de Esparta 1 é muito significativo, pois fornece um relato raro de testemunho ocular do que realmente está dentro de uma das estruturas enterradas, cuja idade remonta à antiguidade. Além disso, agora vai vir a parte mais interessante. Além disso, Spartan 1 e 2, esses dois denunciantes militares da Marinha dos Estados Unidos, discutiram portais, lá tem portais, ou tecnologias de Stargate, encontradas na Antártida. Um desses portais está localizado nas proximidades da anomalia magnética da Terra de Wix,
Porque existem muitas anomalias eletromagnéticas na Antártida, sem falar do Lago Vostok. Spartan 1 elaborou. O que eu vi, presta atenção, palavras dele, Spartan 1, abre aspas, o que eu vi é que um portal leva você de uma estrutura para outra nave fora da nossa atmosfera, com um elevador invisível. Esse portal, em particular, era subterrâneo dentro de uma estrutura. Ele tinha uma moldura, ele tinha hieróglifos. A moldura deste portal agia como um buraco de minhoca, do ponto A para o ponto B, que poderia te levar instantaneamente para outra espaçonave. Interessante que esta é a mesma característica das arcas que foi retratado pelo próprio JP. Então, uma instalação tem conexão com outra instalação. Tenho certeza de que você viu o filme Stargate. Exatamente a mesma coisa, exceto que a moldura era quadrada, tá? Então não era uma moldura redonda, era uma moldura quadrada nessa ocasião. Da mesma forma, Emery Smith, denunciante militar, doutor Emery Smith, que fez a autópsia de mais de 3.000 extraterrestres, segundo ele, um ex-assistente cirúrgico da Força Aérea dos Estados Unidos, diz que realizou missões de portal para uma aliança corporativa multinacional, que eu já mostrei aqui no canal para vocês, né, quem acompanha sabe muito bem. Ele descreveu os portais como retangulares. Spartan 1 e 2 também discutiram próximas mudanças na Terra. Olha que interessante, meus amigos. O que eles descobriram, presta atenção, nessa expedição, é que haveria mudanças significativas no nosso planeta. Impressionante. Vejam que isso foi em 2016. Faz um tempo já. Spartan 1 e 2 também discutiram as próximas mudanças na Terra e a destruição generalizada que isso deve causar. E como a colisão multinacional criou muitos postos de preparação ao redor do planeta, bunkers, isso que eles já estão fazendo agora, em caso de uma situação de emergência. Estão compreendendo? Não muito diferente do que é retratado no filme 2012. Aliás, isso aí se trata de programação preditiva, já para preparar a consciência coletiva das pessoas, do que está por vir. Uma forma de propaganda. Aliás, eles usam isso nos filmes, nos Simpsons. Isso é notório. O cenário terrível descrito por Spartan 1 e 2 é semelhante às revelações anteriores de David Wilcock e outros que revelaram o conhecimento prévio possuído pelos líderes do programa espacial secreto sobre um evento de flash solar. Um grande flash solar iminente. Ou mudanças dos polos, tanto geomagnéticos quanto geofísicos. Incrível, foi isso que eles constataram, meus amigos, nessa expedição, quando identificaram esta imensa instalação alienígena. Impressionante. E o que estamos presenciando exatamente nesse dado momento? Grandes transformações. Aqui, meus amigos, isso aqui é recente. Um abraço para os nossos amigos portugueses. Terremoto em magnitude 5.3 atinge Lisboa. Acorda portugueses na madrugada. Isso aconteceu recentemente. Um terremoto de magnitude 5.3 graus na escala Richter foi registrado em Portugal na madrugada, segunda-feira, dia 26. Não faz muito tempo, não. Segundo o Instituto Português do Mar, da Atmosfera, IPMA, anteriormente o Instituto dos Estados Unidos estimava que o tremor havia sido de 5.4 graus. De acordo com dados, o tremor aconteceu por volta das 5h11, horário local, e uma profundidade de 16 quilômetros. A CNN em Portugal confirmou que o abalo foi sentido por toda a região de Lisboa, incluindo a capital, mas também por Oeiras, Loures e Almada. Nas redes sociais, moradores de vários pontos do país postaram vídeos relatando terem acordado após sentir o chão tremer. Ainda bem que pegou uma região que não era tão povoada assim. Meus amigos, terremoto de magnitude 7, mais potente, atinge costa leste, tudo em sequência, diz a Agência dos Estados Unidos. Um sistema crítico de correntes do Oceano Atlântico poderá entrar em colapso já na década de 2030, que potencialmente poderia se proporcionar o fim do mundo. Seria um caos absoluto. E isto, meus amigos, é uma notinha que eles colocam. Interessante, uma sucessão de fatores. O mundo está se transformando. Um sistema vital de correntes do Oceano Atlântico que influencia o clima em todo o mundo poderá entrar em colapso já no final da década de 30, sugerindo aos cientistas um novo estudo, uma catástrofe em escala planetária que transformaria o tempo e o clima. Vulcões, aqui CNN, tudo recente.
Vulcão despeja lava em um segundo dia consecutivo na erupção da Islândia. Erupção de vulcão na Rússia, após terremoto, lança coluna de cinzas de 8 quilômetros de altura. Aqui, essas informações. A natureza agonizando, ou seja, a terceira densidade morrendo. Está acabando. A energia também da terceira densidade está se desmoronando. Está colapsando. Junto com o sistema econômico, junto com as instituições. Por isso que estamos caminhando para os últimos momentos, os momentos finais. Aqui, meus amigos, tudo na sequência. Isso aqui, simplesmente, eles colocam uma notinha e faz de conta que não está acontecendo. Mais de 100 toneladas de peixes desencarnados. Não posso colocar desencarnados, né? Falecidos. Acabou, morreu. Surge em porto de cidade da Grécia. Um desastre ambiental sem precedentes. Mais de 100 toneladas de peixes se foram. Apareceram ao redor do porto de Volos, na Grécia. A imprensa grega, as autoridades afirmaram na quinta-feira, dia 29 de agosto, que o desastre em massa pode estar ligado às flutuações climáticas extremas. Pois bem. Polos magnéticos da Terra estão se invertendo. O que isso pode causar? Cientistas têm monitorado o movimento dos polos, meus amigos, desde 1831, quando as primeiras medições começaram. Nesse período, o polo magnético norte se deslocou cerca de quase 1.000 quilômetros, 965 quilômetros. E está aumentando. Ou seja, esse deslocamento está aumentando cada vez mais. Seria, assim, o prelúdio da inversão dos polos. Isso é iminente. Ninguém fala nada, faz de conta que não está acontecendo. Conforme relatado pelo físico Arthur Cohen aqui, essa velocidade de deslocamento aumentou de 16 para 54 quilômetros. Então era 16 quilômetros, aumentou para 54. Mais de 3 vezes mais. Por ano. Recentemente, esse aumento pode sugerir uma possível, aqui que eles estão falando, possível inversão dos polos magnéticos, em que o polo norte se move para o sul e vice-versa, sem qualquer alteração nos polos geográficos. Essa hipótese é investigada por meio de datação do magma expelido por vulcões subaquáticos. Pois bem. Vamos linkar essa informação com David Wilcock, especialista em flash solar. Calendário Maia também. Né? E também as pesquisas da Academia de Ciências Russa, que simplesmente é negligenciado pela grande mídia e pelo mainstream. Segundo glaciologista Lonnie Thompson, ele é glaciologista, é a formação dele. A cada 5.200 anos, o mundo é transformado por uma micronova repentina. É isso que o cientista está falando. Temos aqui uma diferença de 75 anos em relação ao ciclo de 5.125, que é bem próximo. Então, existe o ciclo de 25.920 anos e existem algumas flutuações, pode ser subdivisões, melhor dizendo, em 5, que daria 5.125 anos. Grandes mudanças climáticas ocorrem há 5.200 anos. Evidências sugerem que a história pode se repetir. Que laudo científico. Segundo a Administração Oceânica Atmosférica Nacional NOAA, a previsão mais recente sugere que o ápice da atividade solar ocorrerá em 2024. Um ano antes do previsto. Você sabe muito bem. Talvez o Sol já esteja em atividade máxima. O que isso significa? O que isso significa, meus amigos, segundo o Alexei Shishivevsky, o Sol também influencia o comportamento humano. É bom vocês entenderem. Essa intensificação da natureza atinge a nossa psique e faz com que o ser humano chegue nas últimas consequências, ou seja, para o bem ou para o mal. Faz com que os maus sejam mais maus e cada vez mais ousados e faz com que aqueles que querem o bem, que estão promovendo o bem, os agentes da luz, possam agir de verdade, tomar atitude e fazer acontecer. Chega da mesmice. É como se a natureza estivesse empurrando todas as forças, todos os polos negativos e positivos, entenda isso espiritualmente também, do nosso planeta, para um combate final. Exatamente isso. Isso foi constatado pelo Alexei Shishivevsky, da Academia de Ciências da Rússia. Estamos no pico dessa atividade. Fato. Embora estivesse previsto inicialmente para 2025, o máximo solar do ciclo atual já pode ter começado. Começou mesmo. Na fase do Sol, deve experimentar as erupções mais intensas e maiores injeções de massa coronal dentro do período de 2019 e 2030, aproximadamente.
Isso faz o quê? A exposição. Então, meus amigos, hoje, os inimigos da humanidade não conseguem mais se esconder. Eles estão se mostrando cada vez mais. E quem faz isso? O Sol. O Sol, é o pico da atividade solar, segundo o Alexei Shigvievsky, que faz eles o quê? Mostrarem a sua verdadeira face. E eles querem resolver tudo para ontem. Muita pressa. E como eles têm pressa, eles acabam se expondo. Impressionante. Sol bizarro, mas em Jacksonville, Flórida. Eu nunca vi nada igual. Sol vermelho nos Estados Unidos. Meus amigos, eu já falei para vocês que o Sol, que era amarelo, se tornou branco. E agora parece que ele está na fase final. Está realmente se modificando. Impressionante. Aqui nos Estados Unidos, várias imagens para vocês, meus amigos. Aqui no Brasil, névoa toma conta de Juiz de Fora, que volta a ter sol vermelho. Interessante que eles falam, não, porque isso aqui é por causa da poluição, das queimadas. Mas está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em tudo que é lugar. Inclusive em Miami, nos Estados Unidos, na Europa. Pois é, meus amigos. Vamos linkar essa informação com o do David Wilcock. Samvartaka, o fogo do incêndio cósmico, seria referente à profecia hindu. Isso já está acontecendo. Essa profecia está se cumprindo à risca. Só não enxerga quem não quer. De um grande flash solar transmutador de uma nova frequência cósmica. Inclusive, essa nova frequência cósmica já chegou na Estação Espacial Internacional. Aquele pulso, o mesmo pulso que foi visto nas arcas. Um pulso de plasma, de uma nova consciência, para empurrar a humanidade para que os mocinhos, os chapéus brancos, façam acontecer. E é interessante que faz também essa mesma energia que os escuros cheguem nas últimas consequências. Impressionante. Impressionante. Isso totalmente constatável. No budismo é conhecido como Samvata, o que instaura os ciclos dos tempos. Zaratustra, o profeta fundador do zoroastrismo, ensinou que, embora Angra Mayum possa parecer poderoso, sua existência é temporária e ilusória, ou seja, a energia negativa. Então, a energia negativa, que parece tão poderosa, ela é ilusória. De fato, eles não têm poder. O que eles têm é desespero, porque eles sabem que o tempo está se esgotando. Estão compreendendo? Estão perdendo seus ativos. A economia está colapsando. O urso simplesmente está contendo essa situação. Eles sabem que vão perder. Meus amigos, o assessor da Kamala Harris está desesperado. E agora, em setembro, vai ter o quê? O debate entre o Loirão e a Harris. Ele está desesperado porque é uma pessoa limitada, com capacidades cognitivas limitadas, é quase que uma Dilma 2.0, e o Loirão vai passar o trator por cima. Estão compreendendo? Por exemplo, o X foi feita uma enquete de quem você votaria, foi maioria esmagadora. No Face, a mesma coisa. Então eles não conseguem mais maquiar a situação. A coisa está realmente difícil. Eles não conseguem concluir os seus planos. Tudo que eles fazem, meus amigos, é frustrado. Impressionante. E quem realmente faz isso acontecer? Essa energia. É claro que através da ação dos agentes da luz. Por intermédio dos agentes da luz. A Ahura Mazda, sendo eterno e imutável, prevalecerá no final. O conceito do Fleshokeret, a renovação final do universo, e veja que isso está profetizado em várias culturas do mundo. Não é só do zoroastrismo, não. Zoroastrismo, tá? De Zaratustra. Pois bem. O mundo será purificado do mal, da corrupção, de todas as almas serão reunidas na luz de Ahura Mazda. A cada 25.900 anos ocorre uma grande explosão solar conhecida como Fleshokeret, ou Epirose, fogo Yuga, ou fogo de Kanvartak, também na cultura hindu, que mudará o planeta, iniciará um grande despertar de consciência e ascensão a 5D.
Essa mudança ocorre porque o sistema solar está passando por uma nuvem de energia densa. Inclusive, essa nuvem de energia densa, o cinturão de plasma, foi identificado e confirmado não só pela Helena Purtohana-Lidion, assim como a Academia de Ciências da Rússia. Se vocês quiserem, eu posso mostrar todos esses dados. Elevando a vibração e a consciência, encerrando os tempos de Kali Yuga, a grande tribulação, iniciando o dia galáctico com a revelação completa de tudo que está oculto na humanidade. Sensacional. David Wilcock fala que o início dessas transformações se deu no grande eclipse. Que vocês conhecem muito bem. É bom ver do dia 8 de abril. Então, a partir do 8 de abril, o ritmo dos acontecimentos se acelerou e muito. Então, tudo que era para acontecer daqui 2, 3 anos vai acontecer em poucos meses, a partir do dia 8 de abril. Foi um acelerador dos eventos, dos acontecimentos, para acelerar a linha do tempo. É bom ver David Wilcock produzindo vídeos online novamente. Ele passou por uma fase difícil. Seu último vídeo discute o próximo eclipse solar de 8 de abril. Foi uma fase difícil e tanto, porque ele foi processado pelo seu amigo, puxou o tapete dele, a mulher largou dele, então vários problemas. De 8 de abril significa uma transição planetária que inicia uma série de eventos do tipo ascensão. Então, o dia 8 de abril, teve o grande eclipse, é o marco quê? De grandes acontecimentos. Ele prevê que tudo isso chegará ao auge em 2025, quando os extraterrestres positivos aparecerem e se revelarem. Interessante que também esse prognóstico é o mesmo prognóstico do Dr. Steve Greer. E o Dr. Steve Greer tem esperança que isso aconteça ainda este ano. Mais tardar, 2025. É interessante que sua previsão corresponda ao que foi dito a Helena Danã sobre as civilizações galácticas, que se revelarão no final de 2024 e em 2025. E que a fase difícil pela qual o nosso planeta está a passar terminará em breve. David Wilcock, né? Fantástico aqui. E previsões para o eclipse 8 de abril, que foi uma live épica do David Wilcock. Michael Salla. Uma nota aqui do David Wilcock. O eclipse marcará o final do ciclo de 25.920 anos. O eclipse marcará, presta atenção, o final do ciclo de 25.920 anos. Com o surgimento de vários eventos transmutadores. Ou seja, essa energia vai compelir as forças do mal e as forças do bem para uma batalha final, que será a guerra de Gog e Magog. Interessante. Fantástico. Para o apocalipse, mas não no sentido de fim do mundo, no sentido que vai trazer a revelação. E vai esmagar a cabeça da serpente. A cada 2.600 anos existem mudanças menores no final do ciclo anterior, 12 meses cósmicos, ou seja, quando o sistema solar completa um ano cósmico em torno do centro da galáxia. O mundo passa por uma profunda transformação. Isto é confirmado no calendário maia e no zodíaco de Dendera, onde a própria geometria cósmica se alinha, formando um novo ciclo. Sensacional. Assim como os fótons a laser podem alterar a composição do DNA, o Sol pode fazer o mesmo processo. Opa. Não, você não pode alterar as fórmulas de substância. Deixa eu desligar isso aqui. Uma interferência aqui da Alexia. Já resolvi. Assim como os fótons eles podem alterar a composição do DNA, o Sol pode fazer o mesmo processo. O Pijor Garjajev, biofísico russo e biólogo molecular, demonstrou isso, meus amigos, que os fótons podem alterar os cromossomos, ou seja, a própria composição do DNA, através de experimentos. Fantástico. Ele até captura padrões de informações do DNA em partículas e transmitindo para outro, programando as células para outro genoma. Assim eles conseguiram transformar, por exemplo, embriões de sapo em embriões de salamandra. O que ele demonstrou que os fótons, ou seja, um flash solar, a energia do flash solar, pode modificar a estrutura do DNA. Ou seja, ativar os filamentos adormecidos. E transformar o quê? O novo homem. Fantástico. Incrível. Numa nova frequência, para que a humanidade possa adentrar às densidades superiores. É uma adaptação, uma ativação.
Assim como o sapo transformou na salamandra, nós nos transformaremos num novo ser humano. Segundo as profecias do Arcanjo Miguel, canalizadas por Edgar Cayce, um dos maiores médiuns de todos os tempos, do século XX, no ano de 1932 não passaremos por uma inversão de polos. Não vai acontecer isso. Presta atenção. Não passaremos por uma inversão de polos catastróficos. Desta vez, não. Então o flash solar nos transformará em humanos mais evoluídos, sem desastres. O Kali Yuga, a última era do ciclo cósmico, que coincide com a última etapa do ciclo de 25.920 anos, o Krita Yuga, ou Era Dourada, no final de cada ciclo decadente, o Treta Yuga. Interessante, estamos aqui no final do Kali Yuga, que é a grande tribulação, a grande batalha, bem no finalzinho, e é interessante que no final do Kali Yuga é o momento mais tenso e mais crítico de todos. E nós estamos exatamente nesse período. E isso é experimentado no mundo inteiro. Para o quê? Satra Krita Yuga, a Era de Ouro. Excepcional. E essa entidade hiperdimensional, porque as entidades hiperdimensionais são os seres primordiais, que são conhecidos como anjos aqui na nossa cultura religiosa. Claro que isso é uma descrição não muito adequada, mas não vem ao caso aqui, não muito precisa, no mínimo, nos deu uma advertência aqui, está nos exortando. Presta atenção, recadinho para cada um de vocês, do Arcanjo Miguel. Prestem atenção, eu peço encarecidamente. Quando o Arcanjo Miguel apareceu para Edgar Cayce em 1932, ele disse: para realmente poder amar a terra, você precisa aprender a amar o seu povo. Verdade. Porque tem pessoas que têm apreço mais pelos animais que pelos seres humanos. Está errado. Eu adoro cachorrinho, adoro bichinho, tanto é que meu passarinho acabou desencarnando, né, falecendo. Eu fiquei muito triste, fiquei muito abalado, mas, meus amigos, vamos ter senso de proporção. Tá? Tem que amar a humanidade, tem que amar pessoas. Gente como você, da sua espécie. Tá? É o mais importante. Aliás, quem ama a humanidade vai amar os animais. E não o contrário. Tá? Esta é a ordem correta. Para realmente poder amar a terra, tem gente que não consegue nem amar o marido, não consegue amar a esposa. Aí fica complicado, né? Tem desavenças com todo mundo. Pois bem. Porque às vezes se sente superior, né? Porque eu sou superior a todo mundo, porque eu sou superior a ele. Coisa terrível, tá, meus amigos? Serviço aos outros. Lembrando, serviço aos outros. Uma hora eu vou ter que falar isso, tá na lei do Uno. Que não tiver pelo menos 51% de serviço aos outros, não vai conseguir se adaptar a esse novo mundo. Essa é uma norma. Para realmente poder amar a terra, você precisa aprender a amar o seu povo. O futuro é construído pelo amor à humanidade. É assim que você constrói o futuro. O ciclo repetitivo será desfeito e um novo mundo surgirá. Mas para isso, vocês precisam seguir esse caminho. Logo o tempo será reformulado em um novo ciclo de tempo, onde a liberdade prevalecerá. Fecha aspas. Meus amigos, aqui eu estou falando no sentido das profecias, porque isso foi profetizado por várias culturas do mundo, várias, múltiplas culturas, calendário maia, os astecas, os maias, os incas, os persas, como eu mostrei para vocês, os assírios, vários povos, os chineses também falam sobre o grande flash solar, todas as culturas do mundo. Em uma entrevista com Serge Karen, em 18 de julho de 2023, Alex Collier, contatado dos andromedanos, falou sobre um tipo de prazo que seria situado na primavera de 2030. Ele não foi informado nenhum detalhe, mas obviamente seria algo que não poderia ser o quê? Perdido. Não algo que não poderia ser parado. E aparentemente isso teria assustado os escuros, estimulado a outra parte a tentar acordar o maior número possível de pessoas. Fantástico. Incrível, meus amigos. Sensacional. E isso denota por que eles estão com tanta pressa, porque eles não têm tempo, o mundo já está se transformando. E eles precisam tentar reverter isso a seu favor o quanto antes. Por isso que eles querem destruir o mundo. Por isso que eles querem propagar o caos. Por isso que eles querem acabar com a sua vibração. Não permita. Porque eles estão agonizando. Vamos continuar. Meus amigos, isso aqui é uma informação do Frank Strancher, do Valtor. Comandante Valtor, 1957.
o extraterrestre do Pentágono. Grande livro do Frank Strangers, que era um agente federal, que teve contato, ele foi uma testemunha junto com outros também, tá? Testemunhas do Valtor. Muito bem. Aliás, eu já fiz especial aqui do Valtor, que é uma história incrível. Vejam essa profecia. O Dr. Frank Stranger alertou a massas em 1972, segundo informações de Valtor, presta atenção, chegaria um momento em que uma nuvem de gás de hidrogênio, comum a temperatura superior a 5.537 graus Celsius, passaria pelo nosso sistema solar, entrando no nosso reino de planetas, em um ângulo de 60 graus em relação a nós. O plano da eclíptica, a nuvem já está aqui, e não deixará nosso sistema solar por cerca de 100 anos. Quem disse isso foi Valtor, segundo Frank Strangers, autor do livro Um Estranho no Pentágono. 100 anos. O Sol está interagindo com essa nuvem em muitos níveis eletromagnéticos, acendendo-a e desencadeando mudanças em todo o planeta. Agora, se você, presta atenção, vamos linkar essa informação, isso aqui é informação do Valtor, uma grande nuvem de plasma, que está superaquecendo e transformando o nível, a frequência, a densidade de todos os planetas do sistema solar. Vamos linkar essa informação com a informação do Dr. J.J. Hutak, PhD. Espere-se uma micronova para 2030? Dr. J.J. Hutak. Nós trabalhamos com o sistema do calendário Maia, deixando para a raça humana pelos seres cósmicos, cuja matemática não foi bem compreendida ainda na sua plenitude. Tem algumas pendências e alguns equívocos, mas eu consegui realmente solucionar todos. A nossa lógica, o calendário sugere que entre 2026, calendário Maia, a 2030, vamos ver grandes mudanças geofísicas. Pelo visto do Dr. J.J. Hutak, isso foi antecipado. Tanto é verdade que o pico solar, que foi previsto para 2025, foi antecipado para 2024. Incrível. Incrível. Maravilhoso. Agora, se você ainda quer ser cético, tudo bem, é o seu direito. Eu posso trazer aqui para vocês a prova definitiva e cabal. Definitivo. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo. Então, se o seu ainda, não sei, marido, filho, não acredita, meus amigos, eu vou mostrar fatos. Fatos que não podem ser refutados, científicos agora. Fatos científicos de caráter irrefutável. Que essas transformações estão de fato acontecendo. Prestem atenção. Vamos lá. Prestem atenção, peço encarecidamente. Vamos lá. Aqui, meus amigos. Todo o sistema solar está mudando rapidamente, mas ninguém está falando sobre isso. E sabe por que eles não estão falando? Porque eles estão se borrando de medo. Esse é o pior pesadelo para os escuros. Estão compreendendo agora, meus amigos? Isso é um fato, isso é um laudo científico. Eu não estou mostrando o calendário Maia. Não quero saber de calendário Maia, não quero saber de profecia. E é isso aqui. Vai ignorar também? Vai fazer de conta que não existe. Então coloca a cabeça de baixo, né? Vira um avestruz, de uma vez por todas. E assume que você é um alienado. Porque não é possível uma coisa dessa. Vamos continuar aqui. Presta atenção. O usuário do Reddit postou uma postagem muito popular com dicas de que algo estranho, assustador e incompreensível está acontecendo em nosso sistema solar e que por algum motivo é ignorado pela sociedade. Isso é aterrador. É ignorado, colocado debaixo dos panos, debaixo do tapete. É escondido deliberadamente. Todas as informações referem-se a fontes científicas. Tá? Não é o disse que disse, não é achômetro. Fontes científicas credíveis, verificáveis. Todos os principais corpos do nosso sistema solar estão mudando rapidamente, mas ninguém está falando sobre isso. Aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto, nós estamos tratando sobre isso. Estamos testemunhando mudanças rápidas e observáveis em quase todos os planetas. Presta atenção. Primeiro, a atmosfera de Plutão recentemente se decompôs. 2, as tempestades de Netuno de repente começaram a girar de cabeça para baixo. 3, as regiões polares de Urano inflamam-se visivelmente. Todos, sem exceção. 4, Júpiter experimentou recentemente um pulso de temperatura de 700 graus no seu polo norte. Sua grande mancha vermelha está desaparecendo.
5. Marte repentinamente exibe atividades sísmicas. 6. Nossas próprias regiões polares aqueceram drasticamente, recentemente. As atividades vulcânicas que observamos nunca foi tão grande. Verdade, meus amigos. A atividade vulcânica nunca foi tão intensa como está acontecendo agora no nosso planeta. E as regiões polares aquecendo. Por quê? Por causa das arcas, é uma soma de fatores. Sem falar da arca do Lago Vostok, também o núcleo da Terra está superaquecendo. E isto não é um caso isolado do nosso planeta. Acontece em todo o sistema solar. É a profecia de Voltor, meus amigos. Sendo cumprida à risca. 7. Os eventos planetários de Vênus, sem falar das profecias de Edgar Cayce. Ele falou que uma grande transformação ia o quê? Ressurgir a Atlântida, depois de uma grande tormenta. Ressurgimento da Atlântida. Pois é. 7. Os eventos planetários de Vênus aumentaram sua velocidade em 33 graus nos últimos 20 anos. Quer mais? Está aqui. É assim por diante, observamos recentemente. Mudança em larga escala em cobertura de gelo na Lua, Europa e Júpiter. Mudança em larga escala na calota polar de Marte. 3. Uma redução em larga escala da pressão atmosférica em Vênus. 4. Misterioso clareamento da atmosfera de Saturno. 5. Misterioso escurecimento da atmosfera de Vênus. Não acaba mais. Mudanças incomuns na temperatura de pressão da atmosfera de Netuno. Tudo isso nos últimos anos. Isso não é coincidência, é óbvio. Um brilho na atmosfera de Júpiter. Uma misteriosa mancha escura perto do polo sul de Vênus. Aqui na Terra, nossa própria magnetosfera está perdendo força rapidamente. À medida que nossos polos magnéticos continuam afastando-se de sua posição normal, como já demonstrei nos posts anteriores. Impactando as migrações de animais. Veja todas as baleias encalhadas esse ano, meus amigos, que foi no ano passado. Acho que foi no ano retrasado esse post. Bem como um pico de relatos de avistamento de pássaros incomuns. Campo magnético da Terra mostrando sinais de enfraquecimento. E sem falar das anomalias eletromagnéticas que estão aparecendo em todos os cantos do mundo. E se intensificando. Sem falar na aurora boreal, atingindo níveis de intensidade normalmente nunca vistos antes. Sendo presenciado agora no sul, cada vez mais ao sul, da Europa e dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu antes. Nunca. Isso simplesmente é colocado debaixo do tapete. Faz de conta que não está acontecendo nada. Impressionante. Impressionante. Tudo está a mudar. Ninguém lhe diz, na verdade, eles construíram um mundo para nós, onde essas questões são tabus, onde cada resposta se afasta da verdade óbvia e flagrante. Saberemos que nosso programa de desinformação acabou quando quase tudo que o público americano acreditar estiver errado. William Case, ex-diretor da CIA. Porque eles controlam a percepção do público. Estão compreendendo? Impressionante. Realmente impressionante. Cinturão de fotos, meus amigos. O que tememos como novos olhos não existe sem uma razão. Seu objetivo é atuar como principal regulador da mudança galáctica. Coordenando seus movimentos com um ciclo de energia natural de dentro do núcleo galáctico. Em intervalos regulares, esse núcleo emite uma onda de energia enorme, extremamente intensa, que é interceptada e transmutada pelo cinturão de fótons que vem diretamente do centro da galáxia. Quando necessário, essa energia faz com que estrelas se transformem em novos planetas, mudem de órbita, ou mesmo sua própria natureza. Seu conteúdo atmosférico, ou seja, pode mudar a composição atmosférica, mudar a composição do DNA e a própria estrutura das moléculas. E se tornem planetas áridos, semiáridos ou aquáticos. Consequentemente, o plano divino de cada galáxia realiza meticulosamente a propagação da vida física e sua evolução controlada. Tudo na criação acontece de acordo com os editos sagrados de seus planos divinos específicos, que a hierarquia espiritual de uma galáxia zela. Para isso, o céu forma inúmeras ordens, conselhos e administrações. Um cinturão de fótons regula essas ondas, movendo-se em um padrão definido, estabelecido pela forma como o núcleo galáctico opera, no seu caso particular, Via Láctea percorre aproximadamente os ciclos de 12 mil a 13 mil anos, 25 mil a 26 mil anos. Portanto, o cinturão de fótons gira em torno do núcleo de acordo com esse padrão. Cada emissão de energia do núcleo galáctico varia em intensidade e padrão de dispersão, porque precisa afetar cada seção da galáxia de uma maneira específica. Impressionante.
a dança galáctica, e o nosso planeta está se tornando literalmente a 8ª estrela das Pleiades, sendo banhado pela energia das Pleiades. Incrível. E não é à toa, meus amigos, que os esquimós, está aqui para vocês, anciãos nativos do Ártico avisam a NASA que a Lua e o Sol e a Terra estão mudando. Eles sabem. Sabe por quê? Porque esses povos indígenas, eles utilizam, isso faz parte da cultura deles, para identificar o clima, o tempo, o calendário, o movimento das estrelas. E eles estão percebendo, isso de geração em geração. Olha, a posição do Sol mudou, a composição do Sol mudou. A posição aonde o Sol nasce e desce mudou. Da Lua também. Nós queremos uma explicação, NASA. Por que você nos dá? Aí eles vêm com explicação xixilenta. Porque simplesmente eles não querem mostrar esta verdade para o mundo. Informação oriunda da Rússia, Academia Nacional de Ciências da Rússia, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é da Academia de Ciências do urso. Porque o urso já sabe disso há muito tempo. Da Rússia. Não é uma canalização. De onde os cientistas concluíram que a Terra está se mudando para uma área do espaço que é diferente da atual e tem um nível de energia muitíssimo maior. Alguns denunciantes do Serviço Secreto Espacial foram bem incisivos, que à medida que nós adentramos nesse campo energético, as pessoas más tendem a ser cada vez piores. Cada vez mais perverso e fazer cada vez mais maldades. E ao mesmo tempo faz com que os bons sejam cada vez mais bons. Existe uma intensificação de comportamento, de polaridade, e você vai até as últimas consequências. Isto é feito deliberadamente pela fonte criadora para criar o quê? Uma grande batalha final. E é isso que nós estamos experimentando. Uma grande batalha final entre as forças da luz e das trevas. Sem falar da exposição. Sem falar, meus amigos, que essa energia, o grande papel, a grande função dessa energia é mostrar para as vítimas que elas são vítimas que foram feitas de trouxa a vida inteira. Por A mais B, para que as pessoas possam despertar. Para deixar de ser alienado. As tribos do Ártico nos contaram o fato de que um dia mudou e que está muito mais longo do que antes. Que o Sol está mais alto e que a Lua também mudou de posição. Aparentemente, tudo isso é resultado do fato do nosso planeta ter sido desviado do seu eixo. Impressionante. Alexei Dmitriev, cientista russo. Assim é a formação de uma nova matriz energética, um novo paradigma que pode atuar como regulador para todo o sistema solar. Com esta nova matriz, podemos restaurar nossos planetas e seu sistema solar muito rapidamente. A sua antiga condição original adâmica. Original desde antes, a explosão do planeta Maldek. Estamos também em fase de conclusão de nossos ajustes para a vasta banda de luz que vocês chamam de cinturão de fótons. Meus amigos, segundo esse cientista, esses fótons vão fazer que nossa composição original volte ao que era antes, na era dourada. Ou seja, o DNA adâmico original. A atmosfera vai voltar ao que era no original. A composição de tudo que existe no planeta vai voltar como era antes. Impressionante. No tempo da Atlântida, onde a densidade era muito superior. Onde já estávamos na 4ª densidade. É bom lembrar que esse planeta já esteve um período de tempo, na 4ª densidade e decaiu. Foi no período da Atlântida. No período da Atlântida, nós estávamos na 4ª densidade e fomos rebaixados. Fomos rebaixados para a 3ª densidade. Por causa de vários erros sucessivos. Uma hora eu vou falar sobre a Atlântida. Tem uma live, não é só uma live, é uma série de lives sobre a Atlântida. E agora a grande oportunidade. A grande oportunidade de ouro de fazer a diferença. E, de fato, podemos mudar não só a nossa realidade, mas do mundo inteiro. Mas, porém, você tem que passar pelo Kali Yuga, que é a grande tribulação. Espero que vocês estejam preparados. E eu tenho mais informações para vocês, meus amigos.
Cinturão de Fósforo acelera as mudanças planetárias. Muitos de vocês já ouviram falar do cinturão de fósforo. Os seus cientistas vêm monitorando esse cinturão de energia para o seu governo em segredo nos últimos 60 anos. Estão monitorando isso há 60 anos atrás. E eles sabem que agora chegou no momento decisivo. Eles não têm mais tempo. E quem está falando isso é a Academia de Ciências do URSS. É uma enorme onda de energia que está chegando e se intensificando a partir da matriz de portais. Estabelecemos, essas energias estão proporcionando que o seu Sol e os seus planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, vibrem muito diferente. Uma nova frequência, sendo encorajados a alterar as suas emissões eletromagnéticas tradicionais. Agora, em seu sistema solar, existe uma série de energias que estão chegando e se intensificando a partir da matriz de portais que estabelecemos. Essas energias estão causando que o seu Sol e planeta exterior, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, isso aqui já falei, isso já é um fato comprovado cientificamente. Além disso, eles estão gerando quantidades cada vez maiores de gravitons do Sol, Júpiter, Saturno e Netuno. Cientificamente, esses eventos provocam a criação de vasta hiperatividade do Sol. O Sol cada vez com explosões de massa coronal, manchas solares, intensificando-se cada vez mais, e particularmente em Júpiter e Netuno, que são planetas gasosos. Esses padrões estão respondendo à energia emitida pelo Sol, aos seus vários planetas afiliados. Por sua vez, Júpiter, ele tem na mitologia grega Zeus, o chefe dos deuses, e Netuno estão atualmente atuando como os controladores desses planetas, inclusive a Terra. Então, a Terra está sendo, meus amigos, banhada por uma energia, e quem está sendo o maestro dessa energia, o regente dessa energia, é Júpiter e Netuno. Lembrando que em Júpiter estão as naves da Federação Galáctica de Mundos estacionados. Em Júpiter também que se encontra a estação orbital do comando Astar positivo, do comando galáctico Astar. Sem falar de Enki, tá? A nave do planeta, nave, tá? Porque não é planeta, é uma nave esférica, mas é uma nave. De Enki. Impressionante. Informações oriundas da Rússia, Academia Nacional de Ciências da Rússia, de onde os cientistas concluíram que a Terra está se mudando para uma área do espaço que é diferente da atual e tem um nível de energia muitíssimo maior. Os cientistas russos estão relatando mudanças que estão sendo gravadas desde o espaço, que nunca foram vistas antes. Nós não podemos fornecer essa informação. Nos Estados Unidos, simplesmente isso é ignorado, isso é proibido. Isso é apenas divulgado na Rússia. Bom frisar aqui. Ainda com certeza, mas sabemos que o corpo científico que fez o relatório é verdadeiro. E que o cientista russo, o doutor Alexei Dmitriev, é a cabeça desse corpo de cientistas russos. Falando na Academia da Sibéria, o doutor Dmitriev diz que os efeitos relatados a seguir foram observados. Esses são trechos do seu relatório. Prestem atenção. Relatório na Academia de Ciências da Rússia. Hoje, o doutor Alexei Dmitriev diz que a energia brilhante é agora de 100 unidades astronômicas de profundidade. A Academia de Ciências da Rússia não dá uma linha de tempo, não sabe exatamente quando vai acontecer, mas parece que os sinais já demonstram que está muito próximo. Mas diz que a mudança percebida no que era conhecido e aceito, do jeito que está agora, representa um aumento de 1000%. Os russos dizem que essa mudança no Sol está transformando o funcionamento de todos os planetas do sistema solar. Nosso Sol mudou. Aceite isso. Aceite isso. Tinha um amigo meu, meus amigos, faz tempo isso aí, trabalhava com topografia. Ele falou, Demis, você tem razão, o Sol mudou a composição, eles simplesmente estão enganando as pessoas. Nosso Sol é outro, já está transformado. Está completamente modificado. E sobre todos os tipos de vida que eles possam possuir, eles relatam, mas não explicam que a própria espiral do DNA humano em si mesma está sendo alterado. Isso é fantástico. A própria espiral do DNA está sendo alterada. Alex Kohler, falando sobre as camas holográficas de cura. Alex Kohler, quando mais trabalhamos para ter a consciência compatível com a quinta densidade, tendo amor à humanidade, como nos aconselhou o ser hiperdimensional, o arcanjo Miguel, presta atenção. Amor à humanidade, este é o segredo. Tá? Mais cedo isso acontece.
Só precisamos ter 3 filamentos DNA ativados. Há pessoas nesse processo de evolução de consciência entre 17% a 18%, cujo 3 filamentos já estão ligados. Muitas pessoas já têm o seu filamento ligado, o 3º filamento. O grande problema é que, para a maioria, isso é um fardo. A pessoa fala que está com dor de cabeça, estou tendo visão, enxergo coisa, não consigo dormir de noite, eu estou ouvindo vozes. E aí vai procurar o psiquiatra e se entope de remédio. E fica dopado. Mas, na verdade, é o seu filamento DNA, suas capacidades psíquicas que estão florescendo. Pena, é uma pena, mas 17% a 18% já tem. O que não falta é conhecimento. Já está ativado. O que falta, muitas vezes, é conhecimento para lidar com isso. Deixe-me apenas dizer que eles provavelmente estão passando por um choque, espanto, tristeza, talvez um pouco de trauma, porque agora eles sabem, eles veem, eles entendem completamente tudo o que está acontecendo aqui na 3ª densidade. E o pior é que essas pessoas compreendem que tem algo errado, mas querem fugir. Alguns não querem enfrentar isso, não querem enfrentar a realidade, porque amam a Matrix, escolheram estar na Matrix. A própria Eliette, está lendo agora o livro da Bárbara Marciniak, Mensageiros do Amanhecer, diz que muitas pessoas no final vão optar, não, eu quero ser controlado, eu gosto mesmo de ser ovelha, eu gosto de ser gado mesmo, eu quero que alguém dite o ritmo da minha vida, eu gosto de um pastor, eu preciso de um padre mesmo, é isso que eu gosto, eu quero um presidente para ditar regras para mim, eu gosto mesmo do ministro, é a escolha da pessoa. Essas pessoas simplesmente não vão ter lugar aqui, não porque a fonte criadora vai destruir essas pessoas, porque simplesmente não tem como viver mais aqui. É claro que haverá um tempo de adaptação, de 1 ano, 2 anos, para que as pessoas possam assimilar esse novo mundo. Porque as pessoas que não gostam de responsabilidade, elas gostam de ficar na sua zona de conforto. Porque, meus amigos, prestem atenção. Quando nós recebemos a nossa carta de alforria, de liberdade, é para você o quê? Escolher que tipo de vida você vai querer, como você vai viver, e saber se relacionar com as pessoas também. Você não vai viver numa caverna como um eremita. Né? Uma pessoa antissocial, por exemplo. Um sociopata. Sociopata não vai viver no novo mundo. Por favor. Porque eu odeio, todos os homens são do mal. Já começou errado. Toda mulher não presta. Já com essa mentalidade distorcida fica difícil. Vocês estão compreendendo? É importante ter isso em mente. Não, porque só os animais prestam. O ser humano não presta. Então o que a Aliança da Terra está fazendo? Acho que eles são seres humanos, não? Estão aí arriscando as suas vidas. Eu acho que deve ter ser humano que presta, né? Eu acredito que sim. Quer dizer, uma mentalidade totalmente distorcida. Neurótica. Uma mentalidade neurótica. Não tem outra forma de descrever isso daí. Aí fica difícil. E tem muitas pessoas que já têm, meus amigos, o seu 3º filamento, mas simplesmente não querem. Não querem esse poder, não querem responsabilidade. Estão compreendendo? Porque não sabem perguntar. Não tem conhecimento. Você já imaginou, o ser estresse fala, o que você quer saber? A pessoa quer revista de fofoca. Viu? Eu quero os meus problemas, resolver meus problemas. Mas você não quer uma informação para a humanidade? Não. Eu quero que você resolva meus problemas. A humanidade que se exploda. Aí fica difícil. Aí fica complicado de verdade. Tem que ter essa maturidade. Isso é muito importante. Aqui uma ilustração, obviamente. Claro que não é uma de real. Tá ok. A primeira coisa que eles têm é que olhar a sua própria jornada e como eles foram desviados de quem eles eram. Então entenda. Você está numa Matrix, você foi controlado, você foi manipulado a vida inteira. E outra, desde as vidas passadas. Que é uma corrente, é um elo do mal que vem de várias reencarnações passadas. E isso tem que ser quebrado. Quebrado. Quando você quebra esse elo, você liberta o quê? Os seus fractais de alma e a sua própria família. Quando uma pessoa é desperta dentro da família, consegue o quê? Fazer com que essa visão possa chegar nos seus outros familiares. Isso não acontece imediatamente, eu vou frisar aqui. Mas com o tempo,
eles vão saber e conhecer a verdade também. Agora, se eles vão escolher o lado positivo, já é outra história, porque é uma questão de livre-arbítrio. Mas eles vão ficar conscientes do que está acontecendo, que é o mais importante. E eles estão olhando uma sensação de amor perdido, aquele sentimento de nostalgia. Por isso que as pessoas olham para o céu e ficam assim, aquele sentimento de nostalgia. Saudades. Uma coisa que foi perdida. Tempo perdido e oportunidades perdidas. Quanta porcaria, quanta mercadoria eu fiz na minha vida. Porque isso também faz parte do despertar. Reconhecer os próprios erros. Tem gente que não reconhece os erros, que é impressionante, meus amigos. Para você mudar, primeiramente, você tem que reconhecer o quê? Seus próprios erros. Eu fiz meleca mesmo. E tem gente que gosta de colocar a mão na cabeça e ficar se desculpando. Isso aí não vai para a quinta densidade nunca. Nunca! Primeira coisa, reforma interior é o quê? Primeiro passo, reconhecer os próprios erros. Se você não reconhece os seus próprios erros, você já acha que já nasceu perfeito. Tá que nem o professor Girafales, o único erro que eu cometi foi a partir do momento que eu imaginei que eu estou errado. Foi o único erro que eu cometi na minha vida inteira. Aí fica complicado. Agora, as camas med-bed por ativar esse terceiro filamento, isso é uma possibilidade. E agora, isso é o máximo que desejo ir com essa questão, até obter um esclarecimento melhor. Interessante. Mas provavelmente, meus amigos, não vai precisar de cama med-bed para isso, tá? Apesar que elas têm essa atribuição. Elas podem fazer isso. Elas têm essa capacidade. Bem interessante. Muito bom mesmo. Pode haver outros contatos que podem estar dispostos a responder a essa pergunta. Estariam alheios ao golpe que receberiam. Eu não sou. No entanto, deixe-me apenas dizer que isso vai acontecer para todos nós em algum momento. Não há dúvida sobre isso. Isso vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Mas que eu saiba, não há grupos de apoio emocional ou estrutura para apoiar as pessoas enquanto estão acordando. É muito difícil. A pessoa está acordando, está ativando o seu DNA. Por isso que é muito importante ter grupo de apoio, é conhecimento, instrução correta. Instrução correta. Porque a pessoa fica desesperada, ela fica consumindo tudo que é tipo de coisa e coisas contraditórias. Aí não existe construção. A pessoa já está confusa e fica cada vez mais confusa e perturbada ainda. Porque gosta o quê? De informações totalmente contraditórias. E não consegue avaliar. Isso aqui tem critério. Isso aqui foi mostrado fontes. É um estudo bem abalizado, bem construído. Não, isso aqui é simplesmente o disse que disse. Não consegue fazer essa distinção. Aí fica complicado. Fica bem difícil mesmo, meus amigos. Estão compreendendo? Cada um de vocês vai ter que amadurecer e andar com os próprios pés e saber fazer o quê? A sua própria decisão. E escolher que tipo de vida vocês querem viver. O que vocês querem para vocês. É muito importante isso. Estão compreendendo? E respeitar também a opinião dos outros. Meus amigos, tem gente que acha que quarta densidade é uma imposição. Não é uma imposição, é um mundo de regras. A gente vai sair de um mundo de regras para impor um novo mundo de regras. Claro que não. Por isso que haverá grandes comunidades, múltiplas comunidades. E cada um vai viver o seu estilo de vida. Que lhe apraz. Estão compreendendo? Vai ser assim. Tem pessoas que gostam de artesanato. Vai viver numa comunidade de artesanato. Tem gente que gosta de esporte. Eu já gosto de esporte. E é bom entender que as sementes estelares têm origens diferentes. No universo, tem gostos diferentes. Por exemplo, os seres reptilianos, mesmo existem seres reptilianos positivos? Óbvio que sim. Eles gostam de esportes brutos. Eles têm prazer nisso. Você vai tirar isso deles? Não, porque isso aqui é horrível. Mas eles gostam, eles amam. Então você não pode impor o seu estilo de vida, a sua visão de vida para os outros. Isso é muito importante. A escolha menciona um grupo de apoio na Austrália para pessoas que tiveram experiências de quase EQM, né? Quase morte, que tiveram alterações do DNA. Havia um homem em particular que tinha 6 filamentos ativados. Imagine vocês, pessoas que passaram por experiência de quase morte com já 6 filamentos ativados. Capacidade psíquica é bastante evoluída. O potencial disso é tremendo. E isso é provavelmente causado porque sua alma original galáctica era da 6ª densidade. Para que sua alma permanecesse no corpo, esses fios tiveram que ser
ligados. Então, existem pessoas da 4ª, da 5ª, da 6ª densidade, 7ª densidade, que estão ativando os seus fios de DNA para se adaptar. Por isso que o homem, isso aqui é bem interessante, porque está no livro também da Bárbara Marciniak, Mensageiros do Amanhecer, o ser humano, quando ativar todos os 12 filamentos, vai se tornar um ser hiperdimensional. É do nível do Arcanjo Miguel. É isso aí, ser extradimensional. Essa é a nossa origem, meus amigos. Por isso que os extraterrestres têm tanto interesse em nós. Estão compreendendo? Quando nós atingirmos nosso estágio final de evolução, nós seremos como anjos, no sentido que seremos seres extradimensionais. Lembrando que seres extradimensionais existem aos milhões no universo. Milhões, tá? Não é 10, 20, 30. Milhões. E qual é a função desses seres? Serem professores, orientadores dos seres de 5ª, 4ª densidade. Não para serem ditadores, tá? Ou adorados como deuses. Óbvio que não, porque isso foi pervertido. Quem gosta disso, na verdade, são seres regressivos. Que criaram as religiões, que criaram os sistemas de crença. Essa aqui é a realidade. Isso não é indicativo padrão para todas as sementes estelares. Agora pode ser o nosso 3º filamento ativado e o conhecimento flui para nós, como indivíduos, sobre como foi nossa jornada. Onde viemos num processo contínuo. Não surpreenda que uma vez que o 3º filamento está ligado, então virá o 4º e depois o 5º. É interessante, a partir do momento que você aciona o 3º filamento, você já tem um campo aberto para que o 4º e o 5º filamento possam ser ativados. Aí fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples. Quando você começa a engatinhar, logo você já está andando, igual uma criança. E mais tarde, não muito depois, você já está correndo. Exatamente a mesma coisa. Porque se você é uma alma de 5ª densidade, vivendo na 3ª densidade, a fim de transportar o corpo físico através de mudanças dimensionais, você precisa converter o corpo físico para uma 5ª frequência de densidade. E dependendo de sua densidade de origem galáctica, é mais ou menos assim que funciona. Bem interessante. Algumas pessoas vão atingir até a 7ª densidade. Direto, porque são sementes estelares da 7ª densidade, então vão ativar o 7º filamento. Algumas, o 3º filamento, 4ª densidade, e assim por diante. Espetacular. Sensacional. Sensacional. Espetacular. Alex Kohler comenta sobre novas camas holográficas que podem ativar nosso DNA adâmico e o nosso 3º filamento de DNA. E que a maioria das pessoas não entende é que a tecnologia militar avançada há 40 anos atrás já foi ultrapassada, então sempre vai sendo renovado. A tecnologia é sempre atualizada. Né? Isso é um fato. Isso é bem legal mesmo. É bem interessante. Ele fala aqui que a cama Medbed foi atualizada várias vezes para chegar nesse status que ela se encontra agora. Né? Então isso aí é muito importante. Meus amigos, eu tenho um estudo aqui, se vocês quiserem, eu posso apresentar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se está disponível. Esse aqui. É um estudo completo sobre o cinturão de fótons. Tá? Bem completo mesmo. Tá? É um estudo antigo. Caso vocês tenham interesse nesse assunto, a gente pode apresentar esse estudo na íntegra para vocês. Tá? Completinho, bonitinho, com vários dados incríveis, sensacionais, para que vocês possam realmente compreender esse assunto minuciosamente. Minuciosamente. Que é muito legal mesmo. Realmente maravilhoso. Agora deixa eu retornar à espaçonave. Tem algumas informações de geopolítica que são importantes, pertinentes também, meus amigos. Logo vai ter o debate político entre o Loirão e a Harris. Os democratas estão desesperados. Existe também, meus amigos, eles estão fazendo um lobby terrível para provocar o Putin de uma forma aviltante, que eu nunca vi na minha vida, explícita, e o Irã, assim como o Putin, estão resistindo, né? Porque a provocação é, assim, algo surreal, essa provocação que eles estão fazendo. Eu estou chamando até o Putin de bobão porque ele não aperta o botão vermelho, que ele não tem coragem de apertar o botão vermelho. Como que a comunidade internacional vê um negócio desse e fica calada?
Quer dizer, vocês querem o fim do mundo, é isso? Porque é exatamente isso que vocês estão fazendo. Vocês são os fomentadores do caos explícito. Porque eles estão aguardando a resolução dos Estados Unidos, das eleições norte-americanas. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa, meus amigos, uma exposição. Uma exposição também. E logo isso tudo vai acabar. Estamos vivenciando os últimos momentos, como eu mostrei para vocês. E isso acontece coordenadamente com a mudança da natureza. E a mudança energética que está compelindo todos os seres viventes para uma batalha, para um acerto de contas final. O grande acerto de contas. E não pensem vocês que são os escuros que estão sendo conduzidos para esse acerto de contas. Todos nós. É como se fosse o verdadeiro juízo final, para um verdadeiro acerto de contas. Quem é você de verdade? O que você está fazendo desse mundo? Como você está contribuindo? Você quer o quê? A quinta densidade de verdade? Você vai ter que mostrar que realmente você quer isso. Você vai ter que externar isso. Isso não pode ser meras palavras jogadas ao vento. Então essa experiência é para as pessoas mostrarem a sua verdadeira face. Estão compreendendo? Em âmbito geral e global. Mostrarem quem elas são de verdade. Será que você é um falso? Será que você é um medroso? Será que você vai desistir na última hora? Estão compreendendo? É para isso. É como se fosse uma prova final. É uma experiência que nós devemos passar. É necessária para a nossa evolução. É isto que se trata, meus amigos. Gratidão pela presença de vocês. Compartilhem a live.